Bom, bora lá. Essa aqui vai ser uma bem rapidinha para resolvermos, certo? Opa, agora sim. Vamos lá. Pretendemos calcular quanto vale. Opa, agora foi. Pretendemos calcular quanto vale um quadro pesando 36 newtons, é suspenso por um fio ideal cuja... Não, as suas extremidades não tem cuja nenhuma. Esse fio se apoia em um prego fixo à parede, esse prego aqui. Como mostra a figura, desprezados os atritos, a força de tração no fio tem intensidade D. Então, quer saber quanto tem essa força aqui que tensiona ele? Vou pegar outra cor para poder ganhar destaque. Quanto essa força aqui tem de tração e quanto essa força aqui tem de tração. Perfeito? Então, a força de tração no fio tem intensidade igual a... Bom, muito simples, bora lá. Você concorda aqui também que esses T's aqui são iguais, né? Porque a força está sendo dividida exatamente na metade. Enquanto aqui tem 30 e 40, 30 de altura e 40 de largura, aqui tem 40 de largura e 30 de altura, né? Então já dá para dizer que os dois T's são iguais, né? A força de tração que eles usam para poder puxar. Ok, mas vamos lá. É uma situação de equilíbrio estático, tá? De ponto material, inclusive. Vamos tentar entender como funciona essa dinâmica aqui. Primeira coisa que ele diz é 36 newtons, é apenas isso. Então eu sei que tem uma força-peso, puxando ele aqui para baixo com 36 newtons, tá? Eu vou adicionar essa força bem aqui, para ficar mais próximo do nosso desenho. São 36 newtons que está sendo adicionado. Você concorda comigo que desses 36 newtons, metade vai ser essa corda aqui que está usando para puxar, e a outra metade será essa corda aqui que vai estar usando para puxar, né? É a mesma força de tração que ambas têm, elas estão dividindo. Quando eu somar o que essa aqui usou para puxar com o que essa aqui usou para puxar, eu vou chegar aos 36. Como elas têm a mesma força, eu sei que o que essa aqui está usando para puxar para cima, na componente somente o vertical, é 18 newtons, certo? Então a gente agora vai começar a fazer o cálculo assim, ó. Vou dividir esse triângulo aqui ao meio e nada da outra componente vai me importar por enquanto. Eu vou dizer que é apenas 18 newtons para cima, que é essa componente que está precisando puxar. Ok. Então, tô tentando encontrar uma forma confortável de escrever, porque eu tô me machucando aqui. Fica assim. Tá. Então, agora eu vou fazer uma outra análise, porque até então eu não tenho nenhum ângulo para trabalhar com esse 18. A única coisa que eu sei é que aqui é um triângulo retângulo somente, ou seja, que dá para aplicar trigonometria muito simplesmente, porém, eu não tenho mais nenhuma informação de nenhum outro ângulo, e é imprescindível que eu tivesse a informação sobre dois ângulos, porque aí tendo a informação de dois ângulos, eu tenho o triângulo inteiro também por consequência. Assim que eu não tenho valor e não tenho ângulo, ou seja, não tenho nem o valor de quanto vale essa tração, nem de quanto vale aqui, e também não tenho ângulo para poder calcular, ou seja, essa medida aqui ou essa medida aqui, eu vou ter que fazer uma análise desses dois dados aqui que a questão me ofereceu. Olha que coisa interessante. Então, a gente sabe o que é seno e o que é cosseno. Seno é o cateto adjacente. Vamos supor que eu queira calcular o seno desse ângulo aqui. Tu vai ter que setar um ângulo sempre, tá? Porque o cateto adjacente do quê? De qual ângulo? Então eu vou setar esse ângulo aqui como o beta pra gente fazer... Não, vou até setar ele como o alfa pra gente fazer. Então, ó, seno do que? De alfa é igual a cateto oposto, cateto adjacente. Ó, sem sono, corri. Então é cateto oposto dividido sobre a hipotenusa. Enquanto cosseno é cateto adjacente dividido sobre a hipotenusa. Eu vou escolher apenas um deles para trabalhar e eu escolhi o seno, tá bom? Porque já tá ali em cima. Então, a hipotenusa é a minha própria força de tração. Você concorda comigo? Essa aqui é a hipotenusa. Por quê? Porque ela tá oposta ao ângulo de 90 graus. Ok, então a hipotenusa já é a própria força de tração. Hipotenusa igual a força de tração. E esse daqui,
o cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo é justamente os meus 18 newtons. Então, eu já sei que dá 18 newtons. Só que aqui a gente está trabalhando com os 18 newtons? Não, porque a gente não vai saber qual é que é a hipotenusa, a gente não vai ter mais nenhuma informação. A gente vai manter duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir pelos valores que a gente tem aqui, ó, nessas medidas. Porque se eu descubro a relação de ângulo que tem entre 30 e 40, eu consigo descobrir a relação de ângulo que tem entre o 18 e a minha força de tração. Perfeito? Então, bora lá. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho cateto, desse ângulo aqui, eu sei que essa medida aqui vale 40, deixa eu até grifar ela, ó, eu sei que essa medida aqui vale 40, tá? E eu sei quanto vale essa minha altura aqui, mas aí eu vou estar tendo uma relação de tangente, e não é isso que eu quero, então eu quero ter a relação com a tração. Tá. Eu dei uma raciocinada aqui, uma meditada aqui sozinha, e o que eu pensei? Ok, eu não tenho atração, verdade, eu vou desenhar esse mesmo triângulo aqui, ó, galera. Pra vocês, eu vou pegar ele e eu vou transpor pra cá. Só que agora com as medidas que eu tenho, em centímetros, tá? Porque as relações trigonométricas se conservam. Se aqui, olha isso, se eu quero descobrir a mesma relação, ou seja, quanto é o seno desse ângulo aqui, sendo o seno essa medida aqui, ó, tá vendo? Tô copiando tudo exatamente igual daqui, tá vendo? Então, se eu quero descobrir o seno, que é esse ângulo alfa, o seno desse ângulo alfa aqui, aí eu não preciso saber qual é o ângulo alfa, eu só preciso saber qual é que é o seno dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 40 e 30. Como assim, Luana? 40 e 30? Na verdade, é 40 e 50, porque eu quero descobrir a hipotenusa, ó. O que eu quero desse ângulo aqui? Eu quero o cateto oposto. E nesse caso aqui nem vai ser o 40, vai ser o 30, tá? Eu quero o cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa. Então, como eu vou fazer cateto oposto sobre a hipotenusa? E como é que eu sei que aqui é 50? Eu fiz por trio pitagórico, mas você pode aplicar Pitágoras, tá? Mas eu fiz por trio pitagórico. Se aqui é 30... se aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Se aqui é 30, aqui é 40, aqui é 50, tá? Mas, enfim, o ponto é, eu preciso do cateto oposto, ou seja, é igual a 30 pela hipotenusa, que é igual a 50. Corta. Aqui a gente descobre que é 0,6, certo? Então, cadê? 0,6, isso aqui é igual ao seno do ângulo alfa. Então, eu vou botar aqui, ó. Seno do ângulo alfa. Concorda comigo? Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, se eu sei que esse aqui é o seno, eu vou dizer cateto oposto, que é os 18. Ó, vou transfigurar aqui, ó. Cateto oposto, que são os 18, sobre a hipotenusa, que é o quê? Que é a força de tração, que eu não sei. Mas eu sei quanto é que isso aqui dá? Sim, isso aqui é igual a seno. O seno é quanto? O seno é 0,6, é igual a 18 sobre t. Nesse caso até eu prefiro botar 3 sobre 5, é igual a 18 sobre t. 3, olha isso. Daqui pra cá eu aumentei, foi logo 3 vezes. Daqui pra cá eu também vou ter que aumentar 3 vezes. 3 vezes, 6 vezes, 6 vezes seria igual a 30, ok? Isso aqui é a força de tração. Ou seja, eu preciso de 30... Olha isso, gente, pra vocês verem. Eu preciso puxar 30 newtons na diagonal para que na componente vertical eu esteja aplicando uma força de 18 newtons. Olha que loucura. Isso significa que essa força que eu tô puxando, ela tá tendendo mais pra cá ou mais pra cá? Mais pra componente horizontal, que é essa aqui, ou mais pra componente vertical, que é essa daqui? Tá tendendo mais pra componente horizontal, eu acho. Claro que sim, claro que é.
Porque a componente vertical tem apenas 30 e a horizontal tem 40, mas levemente, né? Uma coisa bem sutil. Perfeito. Tô conseguindo coisar aqui o vídeo.